Olha, com alegria nós iniciamos aqui o programa Andando com Cristo pela TV Grande Dourados. Lembrando que esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, a Igreja Central, e tem a alegria de convidar você e a sua família para as nossas programações. A Igreja Presbiteriana de Dourados, bem no centro da nossa cidade, também conhecida Igreja do Relógio. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, temos a escola dominical com sala para as crianças, para os adultos, jovens, adolescentes, uma classe itinerante que leva a palavra de Deus às 9 horas da manhã no domingo, e às 18h30 o nosso culto também transmitido aqui na TV Grande Dourados. Você pode acompanhar de casa pela TV ou então compartilhar conosco lá no canal da igreja no YouTube, TV IP Dourados no YouTube. Mas o bom mesmo é presencial, estar conosco na casa do Senhor nosso Deus, tá bom? Fica o convite para você e a sua família aos domingos às 18h30, o culto de adoração ao nosso Deus. E hoje eu quero tratar com você de um assunto muito importante, porque é o Evangelho. O Evangelho, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então nós vamos tratar aqui hoje do Evangelho. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho e não podemos também envergonhar o Evangelho. O Evangelho é a coisa mais pura, mais santa que nós temos para comunicar uns para os outros. E o programa Andando com Cristo hoje vai tratar de um texto muito especial sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Marcas famosas de lubrificantes. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. O texto que nós vamos tratar hoje é no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 18, que diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Esse texto é maravilhoso, primeiramente porque ele nos fala de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Eu quero dizer para você que você não pode deixar a sua alma se iludir neste mundo. Só há salvação em Cristo Jesus para a sua alma. Religião não salva ninguém. E eu falo de religião, inclusive a nossa. A religião não salva. A palavra religião quer dizer religar, ligar de novo aquilo que estava desligado. É importante, é um aspecto precioso, mas a religião em si não salva ninguém. Nem protestante, nem evangélica, nem católica, nem espírita, nem qualquer outra religião. Ela pode salvar o homem. A religião não salva. Quem salva é Cristo. Então, se a pregação, a religião não aponta para Cristo como Salvador e não mostra o caminho para aquele que está perdido, ele vai continuar um religioso perdido. A única diferença é que ele é um religioso, mas perdido. E esse texto de Jesus é exatamente para nos acordar sobre isso.
E eu falo isso para você porque há milhares de religiões no mundo, todas oferecendo salvação, mas a religião em si não salva. Quem salva é Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. E esse texto que nós lemos nos mostra um momento importante do ministério de Jesus. Jesus vira aqui para os seus discípulos, no momento que diz aqui o texto que ele estava orando. E quando ele termina ali aquele momento de oração, de comunhão com o Pai, ele então vira para os seus discípulos e diz o seguinte: quem dizem as multidões que eu sou? Quem eu sou? Aos olhos da multidão e multidões. Aqui essas multidões, eu volto, pode ser as muitas religiões que há no mundo, podem ser as pessoas, segmentos da sociedade. As multidões aqui se organizam de várias formas entre os seres humanos, né? Em torno de uma ideologia, em torno de uma religião, em torno de um projeto político, em torno de um projeto social, em torno de uma casta social. As multidões se organizam de muitas formas. E Jesus então pergunta: quem dizem as multidões que eu sou? Quem eu sou para as multidões? Essa pergunta de Jesus, ela continua tendo uma resposta confusa nos nossos dias, assim como nos dias do próprio ministério de Jesus na Palestina. E os discípulos então começaram a responder. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Muita gente naqueles dias pensava que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Então, uns pensavam que Jesus era João Batista. João Batista era um pregador popular, o último dos profetas, o precursor de Jesus, que dizia: eu não sou o Cristo, eu vim para, como um arauto, eu vim para preparar o caminho do Senhor, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai as vossas veredas, preparai o caminho do Senhor. João Batista, na galeria dos profetas, ele é considerado o último dos profetas, porque depois vem Jesus, o grande profeta, anunciado por Moisés lá no livro de Deuteronômios, falado durante todo o ministério dos reis, dos profetas de Israel. Jesus era o grande profeta e João Batista era o precursor do caminho, o último dos profetas, aquele que apontava para Jesus e dizia: eu não sou o Cristo, mas ele é o Cristo, eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista tinha uma pregação dura. Ele clamava no deserto. Isaías fala da voz que clama no deserto, e João Batista é essa voz. As multidões iam lá para o deserto, não é na praça da cidade, lá no deserto, ouvir a pregação de João Batista. E quando chegava lá, não tinha uma pregação melzinho com açúcar ali, não. Ele tinha uma pregação dura. Ele apontava para as pessoas que iam até o deserto para ouvir a sua pregação e dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado está colocado na raiz da árvore, a árvore que não der bons frutos será cortada e jogada fora. João Batista passava a régua de uma forma geral e acusava os pecados e chamava o povo ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, era a conclusão da pregação de João Batista. E então, quando o ministério de Jesus começa a ganhar popularidade, as multidões começaram a pensar que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos, voltado muito mais poderoso do que antes. E as multidões pensavam que ele era João Batista. As multidões continuam pensando muitas coisas de Jesus ainda nos nossos dias. Outros, respondem eles, diziam que era Elias, por causa dos milagres que Jesus fazia, que nós temos na galeria dos profetas do Antigo Testamento, alguns profetas que eram... tinha, por exemplo, o profeta Elias, o profeta Eliseu, eram profetas que operavam milagres.
ressuscitaram mortos, fazia machado flutuar no rio, tinha visão das coisas que estavam acontecendo à sua volta, reis que estavam armando ciladas contra o reino de Israel, enfim, eles tinham alguns visões espetaculares, poderes extraordinários. Então, quando Jesus começa a realizar aqueles milagres, eles não identificam Jesus com Isaías, que é mais um profeta da palavra, ou outros profetas menores, como o próprio Zacarias, profetas da palavra, não de milagres e prodígios. Mas Jesus tanto tinha palavra quanto milagre e prodígio, então identificaram com Elias, um profeta que tinha um ministério mais de operação de milagres e grandes prodígios. Então, assim, outros dizem que é Elias, por causa dos milagres que o Senhor realiza, por causa deste ministério poderoso, então identifica com Elias. E outros chegam até a dizer que o Senhor é algum dos antigos profetas de Israel que ressurgiu, que ressuscitou. Olha a confusão. As multidões continuam confusas com respeito à pessoa de Jesus. Talvez você que me escuta agora faz uma confusão em torno da pessoa de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é o Filho de Deus para você? Ele é o seu Salvador pessoal? Ele é apenas aquele que você admira como um grande exemplo, um grande mestre? Cada viés da sociedade olha para Jesus com a linguagem. Eu tinha um professor na universidade que falava: não, Jesus foi um grande mestre. Aquilo atendia o seu ego também, de um grande mestre que ele era. Então se identificava com Jesus, aquele grande mestre. Quem é Jesus para você? É apenas um grande mestre? É apenas um profeta que ressurgiu? É apenas um operador de milagres? Quem é Jesus para você? Então, quando Jesus pergunta aqui aos seus discípulos o que as multidões dizem a meu respeito, a confusão estava alastrada, a confusão era enorme. E assim também continua nos nossos dias esta confusão a respeito da pessoa de Jesus. As várias interpretações dele, mas não olham para o Filho de Deus como seu Salvador pessoal, como aquele que veio morrer na cruz para salvar a sua alma. Então, Jesus vai dar um foco para o discurso das multidões, quando ele então vira para os seus discípulos e pergunta: mas e vós, quem dizeis que eu sou? Eu quero focar isso no próximo bloco do nosso programa. Quem então é Jesus para você? Quando Jesus pergunta o que as multidões falam, a confusão estava alastrada. Mas então Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? As multidões podem estar confusas, mas os discípulos de Jesus não podiam estar confusos. As multidões hoje podem estar confusas a respeito de Jesus e apenas considerando um grande exemplo, um grande mestre, um grande homem. Mas e vós? E a igreja de Cristo? Esta não pode estar confusa, porque ela precisa de pregar a salvação em Cristo. E se ela estiver confusa, ela vai pregar um evangelho confuso. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Então, nesse próximo bloco, nós vamos tratar de quem é Jesus para a igreja. Para as multidões, há uma confusão exagerada. Mas quem é de fato Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Salvador? Não saia daí, eu vou dar um intervalo e volto já para o nosso segundo bloco. Deu quantos minutos aí, Rubens? Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico.
Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos tratando aqui no programa Andando com Cristo, esse programa que você conhece, é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, que chega até você pela TV Grande Dourados, levando a palavra de Deus até você, a sua casa, sua família. Nossa gratidão pela sua audiência, pela sua companhia. Quero deixar um abraço muito especial para você que sempre nos acompanha aqui na TV Grande Dourados, neste programa e também nos canais da TV Grande Dourados. E hoje nós estamos falando aqui quem é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus pergunta à multidão confusa, ele volta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? A igreja não pode estar confusa, os discípulos de Jesus não podem seguir um Jesus confuso. Jesus não é confuso, mas o seu entendimento dele pode ser confuso. Então, quando ele faz essa pergunta, Simão Pedro responde com todas as palavras, com toda a clareza: tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou tu és o Cristo de Deus. Essa palavrinha precisa ser bem compreendida. Nós estamos falando aqui agora do cerne da mensagem do Evangelho. Lá em Mateus, Jesus chega a dizer para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? Que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. O que a igreja tem para pregar para o mundo é isto, que há uma mensagem salvadora da parte de Deus para o pecador, e ela está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Cristo de Deus. A palavra Christus no grego quer dizer ungido. É a mesma palavra no Antigo Testamento, no hebraico, Messias, que quer dizer ungido. Quando Pedro fala, tu és o Cristo de Deus, ele está dizendo, tu és o Messias. Aquele que era esperado em Israel, aquele que era esperado no mundo. Tu és aquele que os profetas falaram dele. Pedro identifica Jesus de Nazaré com o Cristo, o Messias, anunciado pelos profetas. Não há outro, porque ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o único. Ele é o ungido de Deus para a salvação. É onde tem uma esperança para o pecador, é onde você encontra perdão para os seus pecados, é onde você encontra salvação para a sua alma, é onde a sua alma encontra conforto. Porque a alma tem sede de Deus, ela tem sede da eternidade, ela tem sede das coisas eternas e ela não se satisfaz com nada que não tenha este DNA da eternidade, que não tenha este princípio da vida eterna. Então Jesus, Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, tu és o ungido, o enviado de Deus para a salvação. Mais tarde os apóstolos na pregação a respeito desta salvação e falando da pessoa de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, eles vão dizer, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o Cristo de Deus, o ungido, o único, aquele que foi enviado a nós, ele veio até nós em missão, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele é o mistério da encarnação, Deus de Deus, Senhor de senhores, Todo-Poderoso, o Messias, o esperado, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é Cristo, incomparável. Jesus é incomparável. Não há nada no céu e na terra que possa se comparar com Ele. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós
cheio de graça e de verdade. E Pedro está dizendo assim: tu és o Cristo de Deus. Então, quando ele professa que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o enviado, o esperado, e Jesus vai dizer: ah, Pedro, você é bem-aventurado. Não foi carne e sangue que revelou essas coisas ao seu coração, mas é o meu Pai que está nos céus. O texto paralelo lá de Mateus diz isto. E aqui Jesus recomenda que a ninguém eles contassem esta revelação que Deus lhes dera aos olhos e ao coração. Não era ainda para ser divulgada naquele momento. Deus tem um calendário que ele executa, e naquele momento, nos oráculos de Deus, não era ainda o momento de tornar Cristo claro como ele é hoje para o mundo, mas os discípulos já tinham uma plena convicção de quem era Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Meus queridos telespectadores, assim também conosco hoje, as multidões podem estar confusas, mas aqueles que seguem a Cristo, eles têm essa revelação de Deus no coração, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Não há salvação em nenhum outro. Isto não é carne e sangue, não é a nossa intelectualidade, não é a nossa expertise que revela isso ao nosso coração, mas como Jesus disse a Pedro: você é bem-aventurado, Pedro, você é feliz, porque foi o meu Pai que está no céu que revelou isso ao seu coração. E hoje nós temos o ministério do Espírito Santo que revela Cristo ao nosso coração, para crermos nele, encontrarmos nele a salvação, encontrarmos nele a vida eterna. É o Espírito Santo que revela Cristo aos nossos corações. Do contrário, nós caímos na confusão da multidão. Uns dizem que é um mestre, outro diz que é um ser especial, outro diz que foi um grande profeta. Mas e vós, quem dizeis? Não, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador, ele é aquele que morreu na cruz para nos salvar. E Jesus disse: não revela ainda para o mundo quem eu sou. Tem um momento certo no calendário de Deus, e diz aqui: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas primeiro, antes dele ser revelado ao mundo como Cristo, como Salvador, como esperado, como Messias. Antes dele ser revelado claramente ao mundo, é necessário ainda, Jesus dizendo para os seus discípulos, que ele sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, depois seja morto e no terceiro dia ressuscite. E quando ressuscitar no terceiro dia, aí sim é o momento de vocês divulgarem por todos os cantos da terra esta mensagem gloriosa. Quem é Jesus de Nazaré? Ele é o Cristo de Deus, ele é o Messias, o enviado por Deus para nos salvar. É ele que pode dar uma nova vida ao homem, é ele que pode perdoar os seus pecados, é ele que pode preencher a sua alma das coisas eternas, das bênçãos eternas, que são bênçãos advindas da salvação em Cristo. Tu és o Cristo de Deus. Meu querido telespectador, a minha esperança é que esta mensagem graciosa do Evangelho, de que Jesus é o Cristo de Deus, chegue até o seu coração, chegue até a sua vida, chegue até a sua alma. Talvez você esteja aí vivendo sem esperança, sem alegria, já acreditou em tanta coisa que não deu certo, já seguiu tantos movimentos que não deram em nada, já correu atrás de milagre, do Cristo Mestre, do Cristo Milagreiro, do Cristo da prosperidade, já correu atrás de tantas trombetas falsas acerca da pessoa de Jesus, mas você ainda não entregou a sua vida a Ele, ainda não se arrependeu dos seus pecados. O machado está colocado na raiz, e a árvore que não der bom fruto será cortado, será lançada fora. Então, enquanto você não olhar para Cristo como seu Salvador pessoal,
arrepender dos seus pecados, confessá-lo como seu Salvador, você não poderá ter essa nova vida que Ele oferece pela sua morte, pela sua ressurreição. Agora Ele já morreu, agora Ele já ressuscitou, Ele está vivo. Nós não seguimos um Cristo morto numa cruz, nós não seguimos um túmulo, nós seguimos um Cristo vivo, ressurreto, e que prometeu assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vivemos sob os poderes da ressurreição, porque Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, aquele que cuida da sua igreja e voltará em poder e glória para buscar a sua igreja, mas agora Ele pode ser revelado de canto a canto, de leste a oeste, de norte a sul, e podemos dizer com todas as letras: você conhece a Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os anjos, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a única esperança para a sua alma. Jesus é a única salvação para a sua alma, porque Ele é o Cristo de Deus, Ele é o ungido de Deus, Ele é o enviado de Deus para salvar a sua vida. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida a Cristo neste momento. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus e dizer: Senhor Jesus, vem habitar no meu coração, vem habitar na minha casa, venha trazer salvação para a minha alma, esperança para a minha fé. Eu coloco a minha fé no Senhor, não há salvação em nenhum outro. Se você buscar em outro, você não encontrará salvação. Só há salvação na pessoa de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. As multidões estavam confusas, mas os discípulos de Jesus, aqueles para quem Deus revelou Cristo ao seu coração, esses estavam convictos. Não há muitas pessoas convictas sobre Cristo nesta terra, assim como não houve nos dias do seu ministério. Mas uma coisa eu te digo: todo aquele que nele crer não será envergonhado, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. E diz mais as Escrituras: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este tempo é tempo de salvação. Todo aquele que invocar o nome de Cristo como seu Senhor e Salvador será salvo. Por isso que há uma esperança para a sua alma, não importa a situação que você estiver atolado nela, de pecado, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido, o pecador. A mensagem do Evangelho é para pecador, não é para santo, é para pecador. Então, eu quero deixar aqui a mensagem do Evangelho: Jesus é o Cristo, o ungido, Filho de Deus, o único onde você pode encontrar salvação para a sua alma. Entregue a Ele a sua vida neste momento e desfrute desta graça gloriosa da salvação que Deus nos oferece no seu Filho, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o nosso Salvador. Que Deus assim te abençoe. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo neste momento. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo, obviamente reforçando o convite para você estar conosco neste próximo domingo, às 9 horas da manhã, na Escola Dominical, momento precioso para estudarmos a Palavra de Deus.
E às 18h30 temos o nosso culto de adoração, que também você está convidado para participar conosco presencialmente. Nós estamos seguindo aqueles protocolos sanitários de uso de máscara, álcool gel e conferir a temperatura na entrada do templo. Enfim, se você estiver sentindo mal com algum sintoma que possa aparecer aí a Covid, obviamente você vai ficar em casa e pode acompanhar aqui pelo canal da TV Grandourados, que é a nossa parceira na transmissão do culto, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus pelas nossas vidas. Oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus cheio de misericórdia e graça, e um dia, pela Tua bondade, o Senhor revelou Cristo ao nosso coração. E em Cristo nós encontramos salvação, esperança e vida eterna. Pedimos que o Senhor revele Cristo ao coração daqueles que nos ouvem agora, para que em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, essa pessoa encontre paz para o seu coração, encontre salvação para a sua alma, que só pode ser encontrada em Cristo. Encontre também, ó Deus, refrigério e paz. Oramos pedindo a Tua bênção sobre esta casa, sobre esses que nos ouvem, nos assistem agora por este programa. E pedimos que o Senhor mesmo renove a nossa fé em Cristo a cada manhã, a cada dia, onde a nossa alma encontra paz e encontra o sentido da eternidade. Bendito seja o Teu nome. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados. E continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família Douradense. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece.